DG ABC Entrevista. Oferecimento Astrato, DS, Augure, Reiki. Olá, como vai? Nós estamos de volta com o DG ABC Entrevista e hoje o assunto é muito importante, Dia Mundial do Meio Ambiente. Amanhã, dia 5 de junho, é comemorada essa data e é importante a gente ressaltar os benefícios e como cuidar também do meio ambiente, esse bem que é nosso se nós soubermos cuidar. E quem está em nossos estúdios para falar um pouco mais sobre isso é o professor de Planejamento Urbano da Universidade Federal do ABC, o senhor Ricardo de Souza Moretti. Muito obrigada pela presença. Uma satisfação estar aqui com vocês. Professor, é até interessante a gente ter convidado realmente o professor, né? Porque eu acho que o senhor tem uma responsabilidade de passar um alerta até para os seus alunos. O que nós podemos fazer pelo meio ambiente? Como nós estamos na região do Grande ABC, eu começo a te perguntar pela Billings. Como está a realidade dessa represa que é tão nossa e às vezes a gente realmente não toma conta do que podemos fazer por ela? Bom, a qualidade da Billings, na verdade, é fundamental para a gente e a qualidade da Billings é a qualidade das águas de toda a região metropolitana, né? Porque as águas da região metropolitana acabam sendo lançadas na Billings. Então, hoje existe um desafio para nós todos, que é de mudar radicalmente a qualidade dos nossos rios. Há tanto tempo a gente convive com rios sujos que passou a ser natural que eles estejam sujos. E isso não é verdade. Nós temos condições técnicas, temos tecnologia e temos dinheiro para limpar nossos rios. Agora, nós precisamos mudar radicalmente o patamar de investimento no tratamento dos esgotos. Porque nós não podemos aceitar um compasso tão lento de mudança da qualidade dos nossos córregos, ribeirões e rios. Isso é estratégico. Essa realidade que nós temos da represa Billings, na realidade é assim, é o que vem aos seus arredores, é aquilo que cai sobre elas, que cai sobre ela, que acaba tendo essa derrocada mesmo, o problema que a gente enfrenta. Na questão de São Bernardo do Campo, que eu acho que ela acaba sendo atingida, você também havia me falado da margem do Pinheiros, qual é a parte mais atingida realmente da Billings? Bom, a Billings tem problemas que são muito divulgados, que são relacionados com a ocupação muito grande das suas margens. Mas hoje, na minha avaliação, um dos principais problemas que a gente vivencia é que quando chove intensamente em São Paulo, para evitar que a cidade tenha problemas ainda maiores do que tem, são acionadas as bombas pelo Rio Pinheiros que jogam a água dentro da represa Billings, né? Nos momentos críticos, liga-se as bombas com capacidade para quase 400 mil litros por segundo. Para ter uma referência, que número grande a gente perde a escala, né, o consumo total de água potável em São Paulo é de cerca de 60 mil litros. Então, nos momentos críticos, jogam-se 400 mil litros a cada segundo dentro da Billings. E essa água é uma água que lavou a região metropolitana. Então, ela não somente tem esgotos, mas elas têm contaminantes químicos que são oriundos da lavagem de toda a sujeira industrial, da poluição de diversos tipos de poluição química que é dessa água de chuva que vai atingir a Billings. Então, esse momento, que é quando você liga as bombas e joga a água que lavou a região metropolitana dentro da Billings, é um momento crítico de agravamento da condição das águas da represa. E caso isso não seja feito, uma proibição para isso, ocasionaria mais ainda o caos em São Paulo. O governo do estado, inclusive, tenciona aumentar de 400 mil litros para 600 mil litros. A questão não é o lançamento, a questão é a qualidade das águas que nós estamos lançando. Nós não podemos aceitar ter um tratamento daí da ordem de 15 mil litros por segundo de esgotos, sendo que nós estamos gerando 50 mil litros por segundo. Que nós não podemos aceitar que a companhia de saneamento tenha margens de lucro tão alto como está tendo hoje essa Sabesp e a gente siga durante décadas com os rios sujos. Eu pergunto, há quanto tempo a gente ouve falar da melhoria da qualidade dos rios? Vocês conhecem algum riacho, ribeirão que esteja com as águas limpas? Quer dizer, os investimentos não são feitos apenas para constar nos números. Nós precisamos ver rios limpos. Nós precisamos resgatar a expectativa do cidadão de São Paulo, do ABC, de toda a região metropolitana, de ter, ver, viver, conviver com água limpa. Nós temos esse direito, nós estamos pagando por isso quando pagamos
hoje as nossas contas de água. Mas essa realidade de rio limpo mesmo, ela não existe, né? Porque a gente fala do Tietê, né? Onde ele nasce muito limpo. Pelo menos é o que todo mundo fala e nas pesquisas apontam, né? E na realidade, quando a gente vem enfrentando ele para cá, ele é muito sujo. Por que essa diferença tão grande de um para o outro? É aquilo que eu comentei antes, quer dizer, a região metropolitana hoje gera em torno de 50 mil litros por segundo de esgoto. Nós devemos estar tratando não mais do que 15 mil litros por segundo. Quer dizer, a grande parte do esgoto que é gerado na região metropolitana é lançado in natura dentro dos rios. Agora, o que é absolutamente preocupante é que essa água cai nos rios e nos momentos de chuva intensa nós precisamos mandar a água dos rios para dentro da represa. E a represa é manancial. Então, na prática, nós estamos utilizando águas que estão não somente cheias de esgoto que vieram dos rios, como também com toda uma contaminação que é oriunda da poluição que existe na cidade. É a água que lavou a região metropolitana. E nessa parte da nascente é porque não tem tanta essa evolução que também acontece. Não tem, né? Na cabeceira os rios nascem limpos, né? Inclusive, Juliana, há tempos a gente vem defendendo um programa de recuperação das pequenas bacias hidrográficas. Porque quando você falou, o rio nasce limpo. E a gente precisaria começar a ter setores dentro da cidade que são completamente recuperados. Não somente que não tenham esgoto, mas que tenham um paisagismo de qualidade, que tenham uma abordagem para água de chuva que não permita contaminar, que tenham parques. Quer dizer, nós precisamos fazer com que gradativamente os nossos cidadãos voltem a ter prazer de vivenciar e de conviver com o rio. O rio não pode ser visto mais como o local para onde vai o lixo, o esgoto, o rato, a sujeira. O rio, nós precisaríamos resgatar uma imagem de sonho, uma imagem de que o rio é um lugar de prazer, é um lugar de satisfação. Perfeito. Né? E o senhor falando realmente, Ricardo, parece que dá esse préstimo, que a gente tem essa vontade, a gente já vai perguntando para ver o que a gente pode fazer também como cidadão, que é muito importante. Mas eu vou ficar com o professor Ricardo aqui ainda em estúdio e falar para você também aí de casa e do trabalho nos acessar pelas mídias sociais, Twitter, Facebook, YouTube, que a gente sempre vai conversar e estamos conectados com você. O DG ABC Entrevista volta rapidamente. Uma cidade reconhecida pelo desenvolvimento sustentável. Uma cidade que oferece uma educação de qualidade. Um município que se preocupa com a formação desde o ensino fundamental até o ensino superior. E não foi por acaso que a cidade se destacou na educação. São diversos os cursos extracurriculares disponíveis para todos os munícipes, como a Escola de Idiomas, que já abrange o inglês, alemão, italiano, francês e espanhol. A inclusão digital também é um dos destaques do município. A cidade ganhou o Centro Digital do Ensino Fundamental com equipamentos de robótica e biblioteca informatizada. É São Caetano do Sul, se tornando o maior município no estado que atende alunos com o maior grau de gratuidade. Essa é São Caetano do Sul, uma cidade para todos. E como eu falei, nós estamos de volta agora com o DG ABC Entrevista. E uma realidade muito grande nas mídias sociais também a gente vê é a questão das sacolinhas plásticas. Professor, muito tem se falado que isso pode ser uma atitude, pode vir a fazer alguma diferença. Mas a sua opinião mesmo, como professor de planejamento urbano, isso pode fazer realmente uma diferença em cidades aqui do Grande ABC, em São Paulo? É uma atitude plausível ou pode-se pensar num outro procedimento? Bem, Juliana, tudo que vem na direção da gente reduzir o consumo, reduzir o resíduo que geramos, é bem-vindo. Agora, vamos lembrar, atualmente, a quantidade de resíduos de construção civil que a gente gera corresponde a toda a quantidade de resíduos domésticos. E nós não temos políticas para dar uma destinação para o resíduo de construção. O resíduo de construção, quando tratado, quando moído, ele é basicamente agregado de construção civil, ele substitui a pedra, substitui a areia. Então ele é o mesmo tanto que o resíduo doméstico. Então ele tem uma importância enquanto política pública enorme.
Então é de adaptação do que pode ser feito melhor, né? Poderia se pensar nessa questão. Dizer, então, nós temos alguns grandes desafios. Se você me perguntasse, é importante a sacolinha? Sim. É o mais importante? Eu diria não. Nós temos algumas coisas que são desafios mais importantes que deveriam estar sendo tratados com maior destaque. Entre eles, uma aceleração das políticas que visam aproveitar o resíduo de construção, que não é resíduo, na verdade ele é uma matéria-prima reciclável, ele substitui pedra e areia. Por outro lado, nós temos uma possibilidade de aumentar radicalmente a reciclagem. Nós não estamos conseguindo reciclar nem sequer 2% dos nossos resíduos. E nós poderíamos reciclar... Essa realidade de 2% é o quê? Brasil, São Paulo? Esse dado recentemente saiu de 1,2% em São Paulo. A gente não deve atingir 2% aqui no ABC, sendo que a gente poderia reciclar 50%. Então, de toda forma, a sacolinha faz parte de um esforço. Agora, nós temos que conseguir acelerar o processo, tanto da utilização dos resíduos de construção, que, como eu te falei, tem uma mesma dosagem do que todo o resíduo doméstico, e temos que mudar as políticas de reciclagem, que não estão conseguindo ser eficientes. Eu ainda vou abordar nessa questão da reciclagem mesmo. Quando o senhor fala que as políticas, né, voltadas a esse assunto, o que se pode ser feito? As cooperativas, elas vêm como um aliado a esse esforço? Ou a reciclagem ela começa dentro de casa mesmo? Como se pode fazer diferença? Como a gente aumentar esses 2%? Olha, tem alguns municípios que viraram símbolo de uma política bem-sucedida. Londrina é um deles. Eles acabaram trabalhando numa política associada do órgão público com as cooperativas. Então, o órgão municipal, ele dá suporte para que as cooperativas façam a coleta porta a porta. Eles apresentam os coletores que são das cooperativas. E está se conseguindo obter uma reciclagem que é mais do que 10 vezes superior à dos outros municípios. Quer dizer, então, a gente precisaria nos inspirar muito mais fortemente em algumas iniciativas que estão conseguindo resultados melhores. Nós não podemos aceitar que de 50%, que é o que tem de material reciclável, a gente recicle 1, 2%. É claro que esse resultado não é satisfatório. Quer dizer, nós não estamos conseguindo ser bem-sucedidos. Nós temos que mudar o encaminhamento que estamos dando para esse assunto. E nessa questão da reciclagem mesmo, ainda ressaltando, as atividades públicas, né, das políticas mesmo que a gente tem como cobrar? O consumidor, quem está em casa, né, nosso teleinternauta, ele tem como cobrar? Quando a gente ouve falar, por exemplo, do Rio Mais 20, isso vem em nosso benefício? Como ter isso também como questão de meio ambiente? Se isso dá para a gente ressaltar, como seria? Não, sem dúvida, né? Nós temos que aperfeiçoar as políticas públicas e precisamos que as pessoas se engajem com mais compromisso. Quer dizer, esse resultado tão tímido de reciclagem, 1, 2% de um total de 50%, ele se deve, sem dúvida, também a uma postura muito cômoda dos cidadãos, né? Nós temos que conseguir plantar com muito mais vitalidade a ideia de gerar menos resíduos, que é a prioridade, e aproveitar melhor, reutilizar e depois reciclar, né? Então, que na verdade é essa hierarquia, né? Nós tínhamos que gerar menos resíduos, né? Tomar consciência, geralmente, da questão da embalagem também, né? As prioridades. E o conhecimento é o fundamental, não adianta fugir. Na questão do Rio Mais 20, como que vai ser esse congresso? O que as pessoas podem esperar? Bom, a gente tem que lembrar que o nosso grande desafio, né, em termos especialmente de emissão de gases de efeito estufa, está relacionado com a Amazônia. E a Amazônia é um problema relacionado diretamente com o consumo. Parte da expansão do desmatamento na Amazônia está relacionado com a mudança do tipo de alimentação na China. Quer dizer, o chinês, que comia basicamente verduras e legumes, tem a expectativa de comer mais carne, é legítima essa expectativa. Para que eles possam criar animais de corte para ter uma alimentação com carne, eles precisam de soja. Nós somos o maior produtor de soja e exportamos para a China, o nosso maior comprador. De onde vem essa soja? A soja se planta nas terras dos antigos pecuaristas. E os pecuaristas, com o recurso que vem da soja, compram as fazendas na Amazônia e desmatam. Ou seja, os problemas estão interligados.
Na chave da resolução desses problemas está a gente ter uma postura de readequação de consumo. Alguns precisam consumir mais, os africanos, chineses, indianos, parte da população inclusive do Brasil, e uma parte precisa consumir menos. E essa é a conscientização que a gente precisa, é essa a mensagem que nós deixamos, né? A questão do consumo consciente, isso faz parte de cada um, na sua casa, no seu serviço, passar isso também para as crianças, né? Porque se a gente não deixar esse legado, como vai ser o mundo daqui para frente? Muito obrigada, viu, pela presença, professor Ricardo. Uma satisfação. Obrigada mesmo, pode contar conosco também, né? Os alunos têm vez aqui também no programa. Opa, chamaremos. Obrigada, muito obrigado. Viu? E para você de casa, amanhã comemore o Dia Mundial do Meio Ambiente reciclando. Quem sabe o seu primeiro passo também possa ser hoje, né? A gente fazer a diferença. O DG ABC Entrevista fica por aqui. Para você, um excelente dia e até amanhã.